Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal nesse domingão aí, muito agitado no Mengão. Então já vai deixando o seu like se você é novo, ative o sino para ficar por dentro de todas as novidades aí do nosso Mengão. Então vamos aqui para esse corte trazendo notícias aí, reviravolta no Flamengo, gesto aí de saída do Mengão e o Flamengo está no mercado da bola para trazer, repatriar um grande atleta que passou aqui no Flamengo. Vamos aqui para esse corte, deixe nos comentários a sua opinião. Pode dar muita coisa e acho que ele pode transformar o jogo do Flamengo de uma maneira muito impactante, porque é o jogador que pensa o jogo, é o jogador que arma o time desde atrás, é o jogador que sobe uma casa, e acho que no futebol brasileiro ele tem muita condição de chegar mais à frente. Vale lembrar um jogador como o Seedorf, por exemplo, que chegou aqui ao Brasil também na casa de idade do Jorginho. No futebol brasileiro teve a sua temporada mais goleadora, então na carreira. Nunca ele fez tantos gols quanto fez aqui jogando no Brasil. Acho que pode acontecer algo semelhante com o Jorginho, também bate pênalti, então acho que é uma ótima contratação do Flamengo. Não pode parar só no Jorginho. Acho que o Flamengo ainda precisa, por exemplo, falei isso antes, acho que o Flamengo ainda precisa, de repente, de um volante com uma pegada maior, um volante com uma capacidade de marcar mais forte, de cobrir a área mais forte. Falei isso à época, acho que, né, com essa característica o Flamengo precisa. O Jorginho não faz isso. E o Flamengo ainda vai buscar um meia para ser algo próximo de um reserva do Arrascaeta. Então o Flamengo ainda está no mercado pensando nisso, mas a contratação do Jorginho é excelente. E o Flamengo vai ter que se coçar em mais reforços caso o Gerson saia. E por que eu estou falando isso? O jornalista Mauro César Pereira trouxe a informação de que o Zenit vai voltar à carga para levar o Gerson. O Zenit tinha feito uma proposta em fevereiro para levar o Gerson. No fim das contas, o Flamengo disse que não venderia o Gerson e o próprio Gerson falou que não queria sair naquele momento. E aí a informação do Mauro César Pereira de que o Zenit vai voltar à carga depois do Mundial de Clubes para levar o Gerson com uma oferta salarial gigantesca, muito grande, para convencer o Gerson a deixar o Flamengo e ir para o Zenit. Tem um ponto aí que o Gerson renovou recentemente o contrato com o Flamengo e, ao contrário do que normalmente alguns clubes fazem quando o jogador está muito valorizado, né, que ele sobe a multa para dificultar a saída, o Flamengo baixou a multa do Gerson. E baixou a multa do Gerson consideravelmente. A multa do Gerson no contrato anterior para o exterior era de 200 milhões de euros. Ou seja, uma multa impagável. Nenhum clube viria aqui ao Brasil e daria 200 milhões de euros para o Flamengo. 200 milhões de euros, só para você ter uma ideia, dá quase 1,5 bilhão de reais. E essa multa no contrato anterior era 200 milhões de euros, nesse contrato caiu para 25 milhões de euros. E por que isso aconteceu? Porque o Gerson, quando foi renovar com o Flamengo, pegou a oferta do Zenit e pediu um salário que o Flamengo considerou muito alto. E aí o Flamengo não entrou num acordo no salário que o Gerson queria. O Flamengo ofereceu um salário menor, Flamengo e Gerson acabaram aceitando, chegando num valor de salário que agradou o Gerson, mas como contrapartida, como compensação, o Gerson pediu para baixar a multa, e a multa baixou de 200 para 25 milhões de euros. O detalhe disso aí é o seguinte, é que a outra oferta do Zenit foi na casa de 30 milhões de euros, que o Flamengo rejeitou. A oferta que o Zenit ofereceu em fevereiro de 25, e o Flamengo negou, foi na casa de 30 milhões de euros. Ou seja, se com essa queda da multa, se o Zenit oferecer de novo esse valor, o Gerson vai embora, desde que o Gerson queira ir. O Flamengo não pode negar, porque a multa rescisória é isso. Hoje a multa do Gerson é de 25 milhões de euros. Se algum clube chegar com 25 milhões de euros, o Flamengo não tem poder de
dizer sim ou não. O Flamengo é só comunicado. Ó, estou pagando a multa do Gerson por 25 milhões de euros. Pá, se o Gerson quiser ir, ele vai. Essa é uma boa discussão, Paulo César. Eu quase botei essa como minha enquete. Mas eu até, durante a live, provavelmente lá pela metade, quando a enquete atual, que pergunta se você é a favor da venda do Gerson pelos 25 milhões de euros da multa atual, se você é a favor ou não, se você exige uma reposição imediata, e até para muita gente que está falando, se você trouxer o Andrés Pereira, está tudo bem? Enfim, quando essa enquete estiver já lá pela metade da live, eu encerro essa enquete e vou ouvir com essa história agora se vocês acham que o Gerson deve ou não deve jogar a Copa do Mundo dos clubes. O Manuel Santana diz: boa noite, Renato. Boa noite, Manuel Santana. William dos Vasconcelos diz assim: torcedor do Flamengo não tem um mês de paz. Coisa chata isso, né? Manuel Santana ainda diz: boa noite, Renato. O Boto dá pinta que é pior que o mordedor de virilha. Esse contrato foi piada. Vou contar direitinho como é que se deu essa renovação de contrato. Já. Roger Rosso diz: Renato, isso está me tirando alguma ponte para vir para... Uma ponte para o Gerson ir para outro lugar? Acho pouco provável. Está aqui. Está me cheirando uma ponte para vir para o Palmeiras com a desculpa de um empréstimo. O que você acha? Não creio nisso, Roger. Sinceramente, não creio nisso. Tintim para vocês. Acho que isso não vai acontecer. Diz aqui o Roger Rosso: esse valor o Palmeiras havia oferecido pelo Pedro. É verdade. Foi oferecido pelo Pedro mesmo. O velho tricolor diz: RMP, você vai ter que aceitar Andrés Pereira de volta. Ai, meu Deus. Lá vem o Entregas Pereira. Diz aqui o Walter Iuama: boa noite, RMP. Não tem ingênuo. Flamengo e Gerson e Zenit sempre tiveram interesse no negócio. Ele quer sair pelos valores oferecidos. Ok, mas então, meu amigo, para quê? Para que fazer essa pataquada da multa? Deixava a multa em 200 milhões de euros e aceitava a proposta de 25, 26, 27, 28, sei lá. O fato é que, ao recuar para 25 milhões de euros a multa, o Flamengo não tem poder de negociação. Os eles têm dinheiro para chegar aqui e pagar os 25 milhões de euros. Vai ter que ser à vista. Atenção, Boto, atenção, BAP. Não negocie com o russo se você não receber à vista. Eles dão trambique. Eles pagam a primeira parcela e não pagam o resto. Vai ter que cobrar na FIFA e a FIFA não se mete com os russos. Então, só pode vender para russo se for à vista. Mas o fato é que o Flamengo ficou sem negociação. Ele podia aceitar a conversa do Zenit. Ah, você quer comprar? Você dá quanto? 25? Não, eu quero 30. Acabamos chegando no meio termo lá de 27,5, 28, quem sabe. Agora, na hora que você recua a tua multa para 25, gente, de 200 milhões para 25, eu nunca vi isso na história do futebol. Nunca vi. Vou fazer 50 anos de jornalismo ano que vem e nunca vi uma queda no valor da multa tão brutal. Com um adendo, você geralmente, quando renova o contrato com o seu jogador e dá a ele um aumento, que foi o que o Flamengo fez, você aumenta a multa. No caso do Gerson, nem precisava aumentar, porque é claro que ninguém vai pagar 200 milhões pelo Gerson. Os 200 milhões são apenas uma barreira para que você aceite negociar, ouça a proposta e dê a sua contraproposta. Isso é que é o normal. Agora, quando você bota 25 milhões de euros, que para uma negociação internacional, hoje em dia, para os europeus, inclusive os russos, é dinheiro baixo, é dinheiro quase que de pinga. Para nós é muito dinheiro, mas para eles é dinheiro quase que de pinga. E, no entanto, o Flamengo fez isso. Aqui já começa o Luiz Albano era um grande amigo meu de colégio, grande jogador de futebol, um atleta espetacular e grande amigo meu. Boa noite, RMP. O Flamengo não é para levar Gerson para o Mundial. Essa questão é polêmica e eu acho que vale a pena uma enquete da metade para o fim da live. O Cris Fromar diz assim: o Neymar, hein, canal RMP, sendo desfalque até em jogo beneficente. Eu sabia disso. Ele não vai poder fazer o jogo beneficente.
Então se machucou de novo, né? Então se machucou. E, pelo visto, se machucou. Deixa eu ver aqui no GE. Ah, meu Deus do céu, que coisa ridícula. Que fim de velho tricolor de Gerson, você nem imagina que você vai perder. Flamengo campeão da Libertadores em novembro. Será, velho? Tô achando difícil. Gileno Albano, de novo, nosso querido Albano. MP, sou de acordo à volta de Andrés Pereira. Não vamos crucificar o rapaz para o resto da vida por causa daquela fatalidade. O Fábio Aguiar diz assim, parece que a redução de multa faz parte do acordo de renovação do contrato com o Gerson, aceitando receber um salário menor, e a compensação foi a redução da multa. Eu vou contar para vocês qual é o salário. Eu vou contar para vocês o tamanho do aumento que o Flamengo deu para o Gerson na renovação de contrato, em que acabou incluída essa absurda redução da multa de 200 milhões de euros para 25. Vou contar tudo, apurei tudo direitinho. Foi por isso que eu adiei a live. Fernando Marques, a melhor coisa para o Flamengo é essa que o Flamengo tivesse certeza que iria ser vendido. O Flamengo foi trouxa em aceitar uma redução tão grande, mas no fundo, achava que o Zenit não ia vir aqui pagar a multa. Eu ainda tenho uma certa dúvida se o Zenit chegará aqui e pagará 25 milhões de euros cash para o Flamengo, porque é isso que tem que fazer. Quando você compra pelo valor da multa, você tem que fazer o que o Flamengo fez com o De La Cruz. 18 milhões de dólares cash na conta do De La Cruz, que aí pagou o River Plate para poder sair. Não é o Flamengo que botava na conta do River Plate. Não é, o Zenit não vai botar na conta do Flamengo. O Zenit vai depositar 25 milhões de euros na conta do Gerson. E o Gerson terá que repassar para o Flamengo esse dinheiro para ficar livre. É assim que a banda toca. Marcos Craveiro. A redução foi a exigência dele e do pai, porque já pensava em sair. Já vai tarde, saudações rubro-negras. Bom, eu vou, então, contar a história que eu apurei. Já temos 2.342, já vale a pena. Vocês sabem quanto é que o Gerson ganhava no contrato anterior? 900 mil reais. Vai me dizer que isso é um mau contrato para o futebol brasileiro? 900 mil reais. Sim, tinha jogador que ganhava mais que ele. Bruno Henrique, me parece que ganhava mais do que ele por causa da renovação que fez há 2 anos atrás. Não sei se a Arrascaeta está nesse patamar, mas, enfim, o Gerson não era o jogador mais bem pago do elenco. Mas ganhava 900 mil reais. Vocês sabem para quanto foi o salário do Gerson nessa renovação? 1.600.000 reais. Um aumento de 700 mil reais de aumento. Quase dobrou o salário do Gerson. Era 900, se fosse para dobrar, 1.800.000. Não, foi 1.600.000. É um salário absurdo. Absurdo. E aí, além deste salário, o Flamengo aceita reduzir para 25 milhões de euros? Eu não aceito essa teoria de que o Flamengo queria vender. Se o Flamengo queria vender, bastava dizer o seguinte, olha, não vamos renovar. Quando chegar a proposta do Zenit, nós vendemos. Para que eu vou dar 700 mil reais por mês ao Gerson até ele ir embora para o Zenit? Ele quer ir para o Zenit, ele faz questão, vai ganhar 3 vezes mais. O salário é uma loucura, vou mostrar aqui para vocês depois todos os bônus que ele vai ganhar. É um absurdo de dinheiro, ok. Então é o seguinte, amigo, você vai. Mas até que o Zenit chegue aqui e compre, e o Zenit só poderia comprar na janela, nós vamos manter o salário de 900 mil que ele ganha, que é um ótimo salário. Não. O Flamengo passou o salário do Gerson para, vou repetir, 1.600.000 reais mês. Está pagando, eu não sei quando é que renovou, deve ter sido uns 3 meses atrás, por aí. Está pagando 800 mil a mais por esses meses, nesse período, sabendo que era muito provável a ida dele para o Zenit. Ou ele acha que o Marcão tirou da cabeça dele que 25 milhões de euros eram bons. Não, o Marcão é óbvio que está em contato com os empresários que trabalham junto ao Zenit,
que já tinham dito para ele, olha, 25 milhões de euros a gente paga. E o Flamengo, ao aceitar esse absurdo, deu um aumento que não era necessário. Repito, o contrato do Gerson só acabava em 2027, o contrato antigo. Pagou esse aumento mensal a ele e parte das luvas que o Gerson deveria ter que devolver. O jogador não devolve dinheiro nenhum nunca. Ponham isso na cabeça de vocês. O máximo que o Flamengo talvez consiga é que o Zenit pague, além dos 25 milhões de euros, essa parte da luva que o Gerson recebeu e não vai cumprir. Do bolso do Gerson e do Marcão não vai sair nada. Aliás, tem alguma coisa para sair que é outro bode que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, só para vocês entenderem, o Gerson ganhava R$900 mil por mês. O Flamengo renovou para R$1.600.000 e diminuiu a multa de 200 milhões para 25 milhões. Me diga alguém que foi um bom negócio. Foi um negócio estúpido de todas as visões que vocês queiram. Ele quer ir para o Zenit, ele vai para o Zenit. Então, tudo bem. Quando o Zenit chegar aqui e der o dinheiro que eu pedir, que pode não ser 25, pode ser 28, pode ser 30, quando o Zenit chegar aqui com uma proposta que me agrade, ele vai. Agora, até lá, ele continua com o salário atual dele de 900 milhões. Essa seria a postura de quem está preocupado com o dinheiro do Flamengo. Mas levaram uma volta do Marcão. Mais uma. Porque quando o Gerson estava voando no Flamengo, ele foi para o Olympique. Lembram disso? Também por causa do velho Marcão. O Marcão é o pai do Neymar genérico. Você chega numa farmácia assim, me dá um pai do Neymar. Pai do Neymar não temos, mas temos aqui o Marcão, que é genérico dele. Quer? É isso. Aí está totalmente errado. Pelo lado financeiro do filho e dele, porque ele, como agente, recebe gordas, poupudas comissões, ele está brigando pelo dinheiro dele. Agora, é o tipo do empresário que enche o saco do clube. Gerson, voando em 2019, é arrancado em 2020 e levado para o Olympique. O Flamengo ainda vai buscá-lo de novo depois que vende o João Gomes. Agora, se for, é para não buscar nunca mais, né, gente? É para não... o Gerson está infeliz no Zenit. Fornhão de dinheiro, é verdade. Para se enfiar no Zenit, vai, meu filho. Vai, mas nunca mais volte. A partir da ida do Gerson, o Marcão deve ser proibido de voltar à Gávea. É isso. Cá entre nós, hein? 25 milhões de euros por um jogador de 29 anos, que já foi e voltou da Europa 2 vezes, é uma situação rara. É um ótimo valor. Deixa eu ver aqui a idade do Gerson direitinho. Gerson... Vamos ver aqui, ó. O Gerson está com 28 anos. Ele fará 29 no dia... Ele fará 29 só no ano que vem. Ele fez 28 anos agora, no dia 28 de maio. Então a situação é essa, gente. A situação é essa, né? Vamos aguardar. O Anderson faz uma pergunta interessante aqui. Por que baixou a multa? O Anderson, porque eu tenho a impressão de que o Flamengo avaliou, por causa exatamente disso que eu falei, um jogador de 28 anos que já foi e voltou da Europa. Não é uma situação comum, isso, um clube europeu, embora a Rússia seja da Europa, mas é uma Europa periférica, não é das principais ligas da Europa. O Flamengo não imaginou que apareceria uma proposta nesse montante por um jogador de 28 anos, né? Então, eu imagino que seja isso, né? E tem um outro detalhe. Estão oferecendo ao Gerson um contrato de 5 anos
e um salário de 3,5 milhões de reais por mês. É isso. 5 anos de contrato e 3,5 milhões de reais por mês, fora alguns benefícios, luvas e tal. É muita grana. Agora, o Gerson renovou um contrato recentemente até 2030, ou seja, o contrato com o Zenit vai até 2030 também, 5 anos. Ele ganhou um aumento de salário substancial, ele vai estar num clube que vai dar a ele a possibilidade de ganhar muitos títulos e que vai levá-lo para a próxima Copa do Mundo. Isso é um fato. Ele, jogando no Flamengo, a chance dele ir para a Copa do Mundo é gigantesca. Ele indo para o Zenit, ele vai viver uma situação igual está vivendo o Luiz Henrique, cara. O Luiz Henrique é um jogador que ele saiu do radar da seleção brasileira, né? E estava muito bem. Então é isso, é uma questão realmente financeira e nós vamos saber aí se o Gerson vai decidir ir embora ou não. É uma proposta assustadora. 25 milhões de euros para o Flamengo à vista, para o jogador 5 anos de contrato, 3,5 milhões de reais por mês, fora outros bônus. É isso, gente. É isso. Olha, ele vai para o Mundial, Vanderlei. Ele vai para o Mundial. Se for negociado, ele vai para o Mundial e depois se apresenta lá. Agora, é aquilo. Tá resolvido o problema, né? Ah, quem vai sair para o Jorginho entrar? Resolveu o problema. O Jorginho, ele vai, né, se jogar exatamente no meio-campo. O Zenit tentou parcelar. E o Flamengo, através do presidente BAP, virou para o Zenit e falou: esquece, não tem isso de parcelar. Vocês querem levar? Beleza, vocês vão ter que pagar à vista, valor integral à vista, no cash, como está em contrato entre Flamengo e Gerson, que a multa rescisória tem que ser paga à vista. Então, de fato, já tem um acordo entre as duas partes. Agora resta saber se o Zenit irá pagar a multa rescisória ou não, porque pagando a multa rescisória, o Flamengo nada pode fazer e, entre aspas, vai perder o jogador por 25 milhões de euros. O Flamengo apenas aguarda, não tem muito o que fazer, não tem isso de negociação. Eu agora... e só mais um detalhe que é bem importante. O salário oferecido pelo Zenit ao Gerson é 3 vezes maior ao que ele recebe atualmente depois da renovação de contrato com o Flamengo. Então, eu diria, se eu tivesse que chutar aqui, eu confesso para vocês que eu não sei o valor exato do Gerson atualmente no Flamengo, de salário. Mas se eu tivesse que chutar, o Gerson, indo para o Zenit, ele não vai ganhar menos de 3,5 milhões de reais por mês. Duvido. Fora as bonificações aí por jogo, meta por gol, que com certeza os russos pagam muito bem, obrigado, tanto é que é por conta disso que os clubes... que os jogadores acabam aceitando ir para o Zenit. Agora eu vou dar minha opinião. Gente, na boa, eu estou cansado desse lero-lero, desse papinho chato, toda janela de transferência. Porque o Gerson pensa em sair. Porque o Marcão tá falando que o Gerson ganha pouco, não sei o quê. Na boa, ele quer ir, vá. É isso aí, galera. E após essa notícia, né, de Gerson aí, o Flamengo está se movimentando no mercado, agitou o mercado desde sábado, né, rapaz? Que pegou muita gente de surpresa. E o Flamengo está tentando aí na negociação de Andréas Pereira, tentar repatriar o Andréas Pereira, o meio campista que já teve passagem pelo Flamengo em 2021. Então ele viria aí para somar e assumir a vaga aí do substituto de Gerson, que pode ser negociado aí com o time russo, no Zenit, né? Bem provável que vai fechar, né? O Gerson quer ir, o Flamengo não vai poder segurar, forçar a barra, sendo que o atleta vem pagando, como a gente viu no vídeo aí, ele pagando a multa rescisória de 25 milhões de euros, e o Flamengo não vai poder segurar. Então o Flamengo já está no mercado
para tentar reforçar, né, suprir essa ausência de Gerson, e no caso seria de Andreas Pereira, né, um ex-jogador do Mengão que já tem conhecimento na casa. Esse seria aí o reforço que o Flamengo está tentando para suprir a vaga de Gerson, mas tudo vai depender aí de Gerson, né? Se Gerson realmente aceitar. O Zenit, tudo indica que ele aceitou, junto com seu pai, que é o seu empresário, e deve deixar o Flamengo após o Super Mundial de Clubes. Mas durante essa semana a gente vai ver aí, vai surgir mais notícias sobre esse caso, então fique ligado aqui no canal, galera. Deixe seu like, se inscreva e ative o sino para perder nenhuma novidade.